Bem-vindo a mais uma edição do Jornal Casa News. Aqui você encontra as principais notícias da Casa de Oração. No domingo passado tivemos a nossa tão esperada inauguração. Uma festa linda na terra e no céu foi entoada para a glória de Deus. A casa estava cheia e a presença marcante do Espírito Santo foi o ponto forte da nossa celebração. Veja agora um pouco das imagens da nossa grande festa e reviva esse momento conosco. E no próximo sábado, dia 26, teremos o nosso encontro de mulheres do mês de outubro. Participe, seja abençoada e traga uma convidada para receber essa bênção também. Agora confira a nossa programação semanal. Às quartas-feiras, às 19h30, nós temos o nosso turno de oração. Venha experimentar esse tempo em que a presença do Espírito Santo é fortemente manifesta em nosso meio. Às sextas-feiras realizamos o nosso comunhão em mesa com muita alegria, estudo da palavra e principalmente comunhão entre os nossos amados irmãos. E aos domingos às 17 horas, o nosso culto dominical, momento de reflexão da palavra e ajuntamento de toda a congregação para adorar ao Senhor. Não fique de fora, participe da nossa programação e venha desfrutar de tudo que a sua igreja oferece. E essa foi mais uma edição do nosso Jornal Casa News. Esperamos que você tenha um culto abençoado em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queridos, vamos direto ao ponto aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 13, a partir do verso 1. O tema da pregação de hoje é problemas reais versus problemas aparentes. Nós vamos até a metade, mais ou menos, da palavra, sem entender um pouco esse tema, mas da metade para lá vocês vão entender o porquê, né? Deus escolheu esse tema para a pregação de hoje. Gênesis capítulo 13 vai contar a história de Abrão e Ló, né? E diz o seguinte: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha muitos rebanhos, gados e tenda, e a terra não podia sustentá-lo para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amados, esse é o tipo da história bíblica fácil da gente entender, né? Porque ela está bem explicadinha aqui. É uma história que quando você fecha os olhos, você tenta imaginar em 3D, que é o que a gente
aprende a ler aqui na casa de oração, você não vai ter grandes dificuldades de entender essa história, né? De que Abrão e Ló estavam caminhando juntos, e de repente não é a primeira, mas tem várias discussões entre os pastores do rebanho de Abrão, os pastores do rebanho de Ló, e eles decidem então se separar. Então é uma história que ela não tem muita complicação em si. Tanto o novo convertido, aquele que não tem muito costume de ler a Bíblia, que está pegando a Bíblia, abrindo a Bíblia ali pela primeira vez, quando ele se dá conta dessa história, ele não tem muitas dificuldades. Até o cristão mais experiente, que já leu essa história várias vezes, ele não vai ter muita dificuldade de interpretação. Mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa história e a gente vai tentar enxergar aquilo que costumeiramente a gente não costuma enxergar. Ou talvez a gente vai nos aprofundar um pouco mais até a gente conseguir discernir um nível mais profundo dessa história. Por isso eu quero convidar você a ficar comigo, prestar bastante atenção, porque hoje nós vamos olhar essa história até com outro ponto de vista. Pelo menos eu nunca tinha lido essa história da forma como Deus me apresentou nessa semana. Amém? Problemas reais versus problemas aparentes. Primeira coisa que a gente pode enxergar aqui nessa história é que muitas vezes, presta atenção, muitas vezes a prosperidade nos afasta do propósito. Cuidado, querido, cuidado. A Bíblia diz que Abrão era rico e que Ló possuía muitos rebanhos, gado e tendas. E o que isso significa? Significa que quanto mais nós possuímos, mais nós necessitamos. Será que você já parou para pensar nisso? Será que você já refletiu em que quanto mais nós possuímos, mais nós necessitamos? Começando pelo texto de Abrão. Abrão e Ló possuíam um rebanho enorme e, consequentemente, eles necessitavam de muita terra para alimentar o rebanho. Quanto mais possuímos, mais necessitamos. É uma lei. Quem possui muito dinheiro necessita de mais organização. Você sabia disso? Necessita de mais organização para não se perder diante de tanto dinheiro. Eu conheci uma pessoa, ela já faleceu inclusive, ela montou uma loja aqui em Fortaleza, montou a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 10ª, a 20ª, saiu pelos estados montando loja, chegou a mais de 50 lojas do produto que ela vendia. E quando estava prosperando demais, ela faliu. E eu conversando com ela, era uma pessoa bem chegada, uma pessoa querida, ela disse assim: eu me perdi diante de tanta coisa, eu não conseguia administrar aquilo que eu tinha. Porque quanto mais possuímos, mais necessitamos. Quem possui muitas empresas, necessita de mais pessoas para ajudar a administrar. Quem possui muito conforto, necessita de muito dinheiro para manter o conforto que tem. Então é uma lei que muitas vezes a gente não presta atenção. E é uma lei que está implícita aqui nesse texto. Porque Abrão era próspero, Ló era próspero, e consequentemente havia uma necessidade maior entre a prosperidade que eles tinham. Ou seja, a primeira lição desse texto que eu posso tirar, e que eu, por exemplo, nunca tinha retirado antes de ler essa semana, e já tinha lido esse texto várias e várias vezes, é que quanto mais possuímos, mais necessitamos. Muitas vezes Deus nos permite a prosperidade, porque Deus conhece o nosso coração, mas muitas vezes Deus não permite prosperidade, a prosperidade que queremos, a prosperidade que sonhamos. Por quê? Porque não estamos preparados para as necessidades que advêm da prosperidade. E Deus é tão cuidadoso, Ele é tão zeloso, que Ele não nos dá a prosperidade que gostaríamos. E todos nós gostaríamos de estar um nível acima que estamos hoje.
muitas vezes até reconhecendo que nem deveríamos estar no nível que estamos. Mas todos nós, é impressionante. Eu ministro um curso sobre finanças, e nesse curso eu falo sobre o círculo do endividamento. É tão interessante porque muitas vezes você começa a endividar. Olha, presta atenção, muita gente começa a se endividar a partir do momento que começa a ganhar dinheiro. Já notaram isso? É mais ou menos assim, a pessoa trabalha e ganha um salário mínimo. Ela mora na periferia, ela anda de ônibus, ela tem o dinheirinho dela, está tudo ali apertadinho, mas ela está vivendo. De repente, ela recebe uma promoção na empresa, ela é reconhecida e ela passa a ganhar 10 salários mínimos. De 1 para 10, ela diz, estou rica. Agora, estou rica. Ela começa a olhar para aquele bairro que ela mora e diz que isso aqui não é bairro para mim, não. Eu vou mudar. Aí ela muda para um bairro mais chique. Aí ela olha e diz assim, mas espera aí, agora também não é para eu ficar andando de ônibus, não. Agora eu vou comprar um carro. Aí ela compra um carro. E ela começa a andar de carro. E aí ela muda todo o guarda-roupa dela, porque agora ela pode ter roupa de grife. Quando ela menos espera, ela está tão endividada ou mais do que quando ela ganhava um salário mínimo. Ela diz, puxa vida, há pouco tempo eu ganhava um salário mínimo e eu vivia apertadinho. Hoje eu não estou conseguindo viver com 10. Por quê? Porque a prosperidade, ela requer responsabilidade. E muitas vezes nós não temos a responsabilidade para lidar com a prosperidade. E como Deus não quer que a gente se perca nessa história, Ele muitas vezes segura. Mas essa é uma das primeiras lições, né? E eu conheço várias pessoas que a prosperidade foi um dos motivos, ou talvez uma das desculpas que a fizeram se afastar de Deus. Pessoas que, quando perdiam o emprego, corriam para a igreja e diziam, Senhor, eu queria tanto emprego, Senhor, e tal, e chorava aos pés do Senhor, e quando conseguia o emprego, sumia. E aí eu chegava e dizia, cara, você está sumido, o que aconteceu? Não, cara, estou sem tempo, cara, estou trabalhando muito e tal. E dá vontade de dizer, foi para isso que você foi para a igreja, para pedir um emprego, para arrumar um emprego e sair da igreja, fugir da igreja, não andar mais na igreja? Será que é para isso? E vivemos num ciclo. Então essa lição que Abraão nos traz aqui é uma lição, eu acho que é muito profunda para nós. Muito profunda. Porque muitas vezes queremos coisas que não estamos preparados para ela. E às vezes acabamos até antecipando coisas que não estamos preparados e acabamos estragando aquilo que Deus está preparando melhor para nós. O livro de Provérbios, ele ilustra muito bem essa necessidade gerada pela prosperidade. Provérbios capítulo 30, verso 7, diz assim, olha que coisa maravilhosa o livro de Provérbios. Ele diz assim, 2 coisas te peço, ó Deus. Não me negues antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Ok, agora ele vai começar. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Verso 9. Senão, tendo demais, eu te negaria, te deixaria e diria, quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Uau! Que oração sincera é essa? Senhor, me dá o necessário, mas não me dá muito não, Senhor. Porque eu me conheço. Eu sei que se o Senhor me der demais, Senhor, eu vou acabar dizendo quem é o Senhor, vou acabar esquecendo de Ti, Senhor. Atolado e afogado nos bens e na prosperidade que eu recebi do Senhor. Mas, Senhor, também não me deixa passar fome, não. Porque eu me conheço, sei do coração humano que há em mim. E passando fome eu viria a roubar, e roubando, Senhor, eu estaria agredindo o Teu próprio nome, Senhor. Que oração maravilhosa, que oração sincera é essa? Talvez esse seja o auge do autoconhecimento de uma pessoa aqui. Senhor, não me dá muito, porque tendo demais eu te negaria, Deus. Que oração é essa?
E queridos, não seja ingênuo a ponto de dizer, mas se eu tivesse riqueza eu jamais diria quem é o Senhor, jamais diria isso. Preciso te dizer que isso é mais sucinto do que você pensa. Hoje, tem muita gente que está tentando encaixar Deus nas suas agendas. Deixa eu ver se encaixa Deus aqui no domingo. Domingo não dá, porque domingo eu estou tão cansada de administrar a minha agenda das coisas que eu tenho que fazer, que domingo é o meu dia de descanso, não dá. Deixa eu ver se dá para administrar Deus aqui na quarta de oração, que eu soube que a casa de oração tem um turno de oração, mas quarta não dá, quarta noite não dá, porque quarta noite eu já tenho uma agenda marcada. Deixa eu ver se dá para administrar aqui Deus na sexta-feira no comunhão e mesa. Não dá para administrar. E aí a gente fica jogando Deus para uma agenda livre quando temos. Será que isso é prosperidade? Eu li uma frase uma época que eu achei, tem muitos anos, mas eu achei tão interessante essa frase porque mexeu comigo, que dizia assim: fulano é tão pobre, que ele só tem dinheiro. E muitas vezes nós achamos que o dinheiro é o mais importante, quando o dinheiro é um detalhe. É um detalhe. Uma casa bem estruturada. Uma família bem estruturada. Nascida e criada no Evangelho. Que vive orando em oração, que vive em adoração, que vive conhecendo a palavra e praticando a palavra. Você quer prosperidade maior do que essa? Por isso, queridos, a primeira lição que nós podemos tirar dessa história é: quanto mais possuímos, mais necessitamos. E muitas vezes aquilo que possuímos acaba nos aprisionando nas necessidades que são geradas mediante as posses. Olha que coisa interessante. Somos ricos, mas somos presos às necessidades pela qual as posses geram em nós. Quantas pessoas estão presas assim? Essa é a primeira lição. Segunda lição que podemos tirar dessa história é uma lição que talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas a segunda lição dessa história aqui é que estava na cara que eles iam se separar. Estava na cara. Aliás, não estava nem na cara não, estava na palavra. Já estava escrito que para cumprir o propósito de Deus eles precisavam se separar. Estava escrito aqui. Pastor, mas onde é que estava escrito aqui que eles precisavam se separar? Vou te mostrar. Está escrito aqui. Aliás, volta um capítulo. A gente está lendo e está meditando no capítulo 13 do livro de Gênesis. Volta para o capítulo 12, verso 1. Olha como estava escrito que eles iam se separar. Diz assim, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é Deus falando para Abrão. Esse é Deus dizendo para Abrão: Abrão, eu tenho um propósito para ti. Em ti você será bendito. Todas as nações que virão de ti serão benditas. Tá? Mas onde é que está escrito que eles iam se separar? Sai da tua terra e da tua parentela. Ei, Ló era o que de Abrão? Sobrinho, era parente. Então, se ele era parente, tinha parentela aqui. Ló deveria ficar, Ló não deveria ir. É tanto que lá no capítulo 13, Deus vai dizer para Ló, quando eles estão em contenda, ele está dizendo assim: não haja contenda entre mim e ti, pois somos parentes próximos. Ei, sai da tua terra e da tua parentela. Como é que tu leva um parente, cara? Como é que você vai levar esse parente aí?
Deixa eu traduzir para você essa passagem, não na versão da linguagem de hoje, mas na linguagem individual nossa aqui. Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, né? O que Deus estava querendo dizer com isso? Estava querendo dizer o seguinte: Abrão, eu quero mudança da tua parte. E nessa mudança, eu quero que você não leve nada na sua bagagem, nada que não esteja nos meus planos. Deus está dizendo assim: eu quero que você deixe tudo isso aí, Abraão, porque o que você levar aí não está no meu propósito. Tá bom, Deus, então eu vou mudar sim, mas eu vou incluir na bagagem só uma coisinha que eu gosto tanto, tá? Ló é tão querido, Ló é sobrinho, Ló é amado, mas não está no propósito de Deus. Ló, ele representa nesse texto aqui e nesse contexto uma concessão ao propósito de Deus, mas não é assim que funciona, querido. Não é assim. Como nós achamos que podemos barganhar com Deus, colocando e fazendo concessões aos planos de Deus para a nossa vida. Ai, deixa eu acrescentar só isso aqui, deixa eu acrescentar só aquilo ali. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amados, o que a história de Abraão e de Ló aqui está nos ensinando é que os planos de Deus para a nossa vida, eles são completos e eles são perfeitos. E eles não precisam de adendos. Eles não precisam de concessões para eles serem realizados, não. Muitas vezes Deus nos exige uma mudança e nós até aceitamos a mudança, desde que a gente leve a bagagem para o novo endereço. Desde que a gente continue com aquela bagagenzinha. No nosso curso de noivos, que a gente ministra já há vários e vários anos, tem um módulo no curso que é sobre bagagem, sobre mochila. Né? Chama, tem um nomezinho, Ajustando as Mochilas. E a gente ensina para os noivos o que é essa mochila que cada um de nós leva. O que é essa mochila? Essa mochila é a bagagem de vida que você leva. Então eu levo uma bagagem de vida. Eu já levava uma bagagem de vida. Quando eu encontrei a Regina já levava uma bagagem de vida. É isso que a gente chama de mochila. Então a gente diz assim, olha, o tempo de namoro é o tempo para você conhecer a mochila do teu namorado. E nessa mochila, vocês vão abrindo, um vai abrindo a mochila do outro, e vão olhando as mochilas, vão dizendo assim, olha, isso aqui é interessante você levar para casar, para o tempo de casado. Essa bagagem é interessante. Agora, essa bagagem aqui, não. Essa bagagem deixa fora, cara. Essa bagagem é bagagem de solteiro. E a gente ensina isso de uma forma bem profunda para os noivos. Bem profunda. Como é que você faz isso? Primeiro, comunicação sincera. Segundo, abrindo a sua vida. A hora de você abrir a sua vida para o seu futuro cônjuge é antes de casar. Ele precisa te conhecer antes de casar. Ele não pode te conhecer depois que casa, não. Quantos casais estão se conhecendo depois que casam? Chega para a gente e diz assim, pastor, eu não conheci essa pessoa, pastor. O tempo de namoro é exatamente para isso. Para você conhecer. E aí no tempo de namoro é o tempo que você chega e diz assim, ei, você tem algum trauma? Me conta aqui quais são os teus traumas. Ei, qual é o teu defeito? Me conta os teus defeitos, eu quero saber os teus defeitos. Mas na época do namoro não, a gente esconde os traumas, esconde os defeitos, esconde tudo. Aí tudo vai aparecer depois que casa. Essas são as mochilas que a gente leva. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus está dizendo para Abrão aqui, ó, Abrão, deixa essas mochilas aí, deixa essas cargas. Quais são as cargas que você vai deixar? Vai deixar a sua terra, vai deixar a sua parentela, Abrão. Ah, mas deixa eu levar só uma bagagemzinha aqui para casado? Não funciona, Abrão.
Não funciona. Eu farei de você uma bênção, mas é necessário deixar certas bagagens que muitas vezes nós insistimos em carregar. É isso. Agora preste atenção, querido, na voz de Deus aqui em Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu, Abrão, uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora preste atenção novamente na voz de Deus. Ora, disse o Senhor a... Tira Abrão e coloca o teu nome. Disse o Senhor a... sai desse lugar. Libera essa bagagem. E vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação e te abençoarei. Sê tu uma bênção. Percebe qual é a mensagem dessa história? Deus estava convocando Abrão para um despertar, querido. Um despertar espiritual. Abrão já era próspero, mas não era a prosperidade espiritual que Deus queria. Deus estava dizendo para Abrão: Abrão, você está acomodado, cara. Você está acomodado nessa terra, você está acomodado nessa parentela, mas não é esse o propósito que eu tenho para você, Abrão. O propósito que eu tenho para você é muito mais profundo, é muito maior e não é aí nesse lugar. E quando eu falo de lugar, eu estou falando de nível espiritual, pessoal. Por isso, Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Pastor, como assim vai para um lugar que eu te mostrarei? Querida, essa foi minha dúvida tanto tempo, porque eu sou uma pessoa estruturada. Vocês sabem o que é uma pessoa estruturada? É uma pessoa que se move por estrutura. Se Deus chegasse para mim e falasse assim: Márcio, sai desse lugar, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu disse: tá bom, Senhor, mas me mostra qual é a terra, me dá as coordenadas. Senhor, é norte ou sul? Senhor, é direita ou esquerda? Não, Senhor, eu vou seguir o que o Senhor quer. Vou, Senhor, tudo bem, eu vou obedecer. Mas, Senhor, eu não posso dar um passo sem saber. Como assim mostrarei? Não, mostra primeiro, aí depois eu sigo. Sabe o que Deus está dizendo? Aprofunde-se em mim e você verá o lugar que você vai. Dê o primeiro passo e eu mostro. O problema é que nós queremos primeiro que Ele mostre para depois a gente dar o passo. Mas não é assim que funciona. Sabe como é que funciona? Vai! Ei, toma a iniciativa, começa a andar, aí agora você vai ver. Depois que você começar a andar, fique tranquilo que eu vou te guiar, mas começa a andar. Pela fé, saiba para onde você está indo. Isso me mataria. Mas eu preciso aprender. Aliás, eu preciso morrer. Se isso me mataria, então eu preciso morrer. Porque não é o que eu quero. Não é da forma que eu quero. Por isso Ló precisava ficar. Por isso Ló não poderia ir. Se você ainda não saiu porque você não sabe para onde ir, deixa eu te dizer uma coisa. Vá. E deixe que Ele te conduz. Certa vez uma pessoa falou, agora há pouco tempo, diz que viver na fé é você dar o passo e depois Deus põe o chão. É você dar o passo e depois Deus põe o chão. Isso é viver pela fé. É andar por lugares que você não andou ainda, mas percebendo que Deus está contigo. E mais do que isso, que você está no propósito de Deus. Deus está nos convocando para um despertar espiritual. Ei, sai desse lugar. Sai desse lugar. Aparentemente próspero. Aparentemente está tudo bem. Aparentemente você está descansando. Você está no meio da família. Mas não é esse o lugar que eu tenho para você. Lembra que nós percebemos... Gente, isso é importantíssimo. Se tem alguém que não estava naquela época,
vai aprender hoje, mas quem estava vai até reforçar. Lembra que nós aprendemos que o pecado ele é muito mais sucinto e muito maior do que a gente pensa? Presta atenção nessa história. Sair da terra que estava, pegar tudo e começar a andar com seu sobrinho querido é pecado? Não, não é pecado. Mas sair da terra, pegar tudo que você possui, levar seu sobrinho querido com você, quando Deus diz, deixa a tua terra e deixa a tua parentela, é pecado? É pecado. Então presta atenção, querido, porque o pecado ele é muito mais sucinto do que a gente pensa. O pecado o pecado não é fazer coisa errada. A gente aprende que pecado é fazer coisa errada. Pecado não é fazer coisa errada. Pecado é estar fora do propósito. É totalmente diferente. Você pode estar fazendo a coisa mais certa do mundo. Se não estiver no propósito, está errado e é pecado. Deus está convocando por um despertar espiritual. E talvez você esteja pensando assim, mas pastor, eu já até comecei essa jornada de mudança, mas eu ainda não consegui largar certas coisas, eu não consegui largar certos vícios, eu carrego comigo algumas coisinhas, pastor, o que eu devo fazer? Calma, querido, calma. Abraão é o nosso exemplo. Ele também começou a jornada de mudança dele, mas ele levou uma bagagem que não deveria. Ele levou o sobrinho que não deveria. E é aqui que eu quero entrar com mais uma lição que talvez você jamais tenha percebido nessa história. Preste atenção numa coisa. Quando eu percebi isso aqui, eu disse, oh glória. Quando Abrão decide enfim ajustar a bagagem e diz para Ló assim, Ló, cara, realmente não dá para a gente continuar junto, Ló. Nós estamos fora do propósito, Ló. Ló, te amo muito, nós somos parentes chegados, Ló. Nossos pastores já começaram a brigar, e se a gente continuar junto, nós vamos começar a brigar, e essas brigas não vão ser boas, porque, cara, é parentela, eu tenho que sair da parentela, é o propósito de Deus. E aí quando ele diz isso para Ló, ele diz assim, Ló, escolha para onde você quer ir, Ló. Pode escolher, Ló. Pode escolher, meu sobrinho. Presta atenção numa coisa. Quando ele diz para Ló escolher para onde Ló quer ir, o que foi que Ló viu? Verso 10. A Bíblia diz assim, então, nessa hora, na hora que Abrão olha para Ló e diz assim, Ló, pode escolher, Ló. Não dá mais para a gente continuar junto, Ló. Escolha para onde você quer ir. Então, Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão em direção a Zoar era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Verso 11. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim, os dois se separaram. Abrão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando seu acampamento para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deixa eu te dizer uma coisa que a minha leitura em 3D assim me mostrou claramente. Presta uma coisa, é aqui, presta atenção, e é aqui que a gente vai entrar no nosso tema. Qual foi o problema real que levou Abrão a se separar de Ló? Qual foi o problema real? O problema real que levou Abrão a se separar de Ló foi propósito. Estavam fora do propósito. Isso é extremamente importante a gente saber. O que levou Abrão a se separar de Ló realmente foi o propósito, tá? Sai da tua terra e da tua parentela. Esse era o propósito, não perde isso de vista não. Agora presta atenção. Qual foi o problema aparente que levou Abrão a se separar de Ló? Falta de rebanho.
Vocês conseguem perceber no texto isso? Né? O problema aparente foi falta de rebanho, porque os pastores dos dois já estavam reclamando e já estavam brigando, porque os dois eram prósperos, já tinham muito rebanho e faltava rebanho para eles. Problema aparente, falta de rebanho. Problema real, fora do propósito. Ok? Agora presta atenção. Quando Abraão fala para Ló se separar, tá? E Ló levanta os olhos, o que é que Ló vê? As planícies do Jordão, bem irrigadas, que até parecia o jardim do Senhor. Querido, aparentemente problema resolvido. Se o problema é pasto, eu olho para frente, vejo o quê? Pasto. O que acontece? Problema resolvido. Abraão, vamos para lá. Olha ali, Abraão. O problema não é pasto e tudo. Afinal, nós estamos aqui no semiárido das terras de Israel. Nós estamos aqui, Abraão, quase que num deserto, Abraão. Mas olha ali o que eu achei. Abraão, está resolvido. Problema resolvido. Aparentemente está tudo resolvido. Se o problema aparente era a falta de pasto, e eu olho e vejo as planícies irrigadas, que parece o jardim do Éden, então o que eu faço? É só mudar para a planície. É só ir para lá. É só a gente caminhar rumo às planícies. Que maravilha, Abraão. Agora nós temos um plano B, Abraão. Olha aí, que coisa legal. As planícies irrigadas vão poder sustentar os rebanhos. Enfim, nós poderemos continuar juntos. Não, querido. Não. Cuidado. Pega isso no seu coração. Os problemas aparentes podem estar te direcionando para um plano B, quando o problema real é a falta de alinhamento e de propósito. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque a falta de alinhamento e de propósito gera vários problemas. Problemas aparentes, em que nós ficamos tentando resolver os problemas aparentes, quando na verdade o problema real é a falta de propósito. Vocês estão comigo? Certo? Então muito cuidado, porque muitas vezes eu recebo vários casais, eu recebo várias pessoas fora do propósito, achando que vão resolver os problemas aparentes. Muito cuidado com isso. E aí, aparentemente, era só eles irem para as terras irrigadas. Mas Abraão diz: não, pode ir. O propósito é sair da parentela. Eu preciso estar junto do propósito. Eu preciso voltar para o propósito. Tem muita gente que vive em busca de planos B, simplesmente porque só consegue enxergar os problemas aparentes, mas não consegue enxergar os problemas reais. Eu não vou nem me alongar muito. Eu vou até, pode vir o louvor. A gente vai parar por aqui, sabe por quê? Porque eu acho profundo demais a gente perceber isso. Nós vivemos por aquilo que vemos, quando na verdade nós precisamos viver por aquilo que cremos. Cremos. A minha oração é para que você tenha os seus olhos, assim como o meu também. Eu me ponho em primeiro lugar na fila dessa oração, para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente consiga enxergar os problemas reais pelos quais nós estamos lutando. Porque a própria Bíblia diz: nossa luta não é contra sangue nem carne, a nossa luta é contra principados e potestades. Querido, a luta que você está passando agora, os problemas que você está passando agora, eles são problemas
muitas vezes aparentes, que estão se mostrando para você. Peça a Deus para abrir os seus olhos e te mostrar qual é o problema real. Qual é o problema real? O que Deus quer de você nessa fase? O propósito era: deixa a tua terra e a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O propósito hoje é: entrega tudo. Entrega tudo aquilo que está te impedindo de conquistar o que eu tenho preparado para você, filho. Pastor, mas eu já me sinto, talvez eu já me sinta velho demais, eu já não sei, eu já vivi tanto desse jeito, será que muda alguma coisa? Muda. Quando Jesus é crucificado, colocam no meio de Jesus 2 bandidos. E deixa eu te dizer uma coisa, eram os piores dos piores. Não era bandidinho não. Eram os piores dos piores. Mas um deles, no último momento, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Enquanto o outro disse assim: ei, salva você e salva a gente aqui, deixa eu ver se você... Ele disse: ei, cala a boca, cara, nós merecemos estar aqui, esse aí é santo. Jesus olha para ele e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deixa eu te dizer uma coisa, se você já se acha velho demais, aí é onde a graça superabunda. Porque existe uma parábola na Bíblia, a parábola dos trabalhadores, em que o dono da fazenda, que é Deus, ele contrata as pessoas. E umas pessoas ele contrata logo pela manhã e paga um salário a elas. Essas pessoas, espiritualmente falando, são os crentes nascidos no Evangelho. Eles trabalham e vivem na graça a vida toda e vão receber o seu salário. Mas quando dá a tarde, final da tarde, o dono da fazenda encontra alguns trabalhadores que não estavam fazendo nada, que estavam fora do propósito. Ele diz: vocês querem trabalhar na minha fazenda? Queremos. Faltava 1 hora. Pouco tempo para terminar o serviço, e ele vai lá. Primeiramente, os que estavam trabalhando lá se alegraram. Por quê? Porque agora a gente vai precisar trabalhar menos. Tinha 10, agora tem 20, então menos trabalho. Mas no final do dia, logo depois, quando termina o dia, que ele vai pagar o salário de cada um, ele paga a mesma coisa para todos. E aí aqueles que começaram a trabalhar de manhã disseram: ei, mas isso aí é justo? Eu estou trabalhando aqui desde 8 horas da manhã, agora já são 5 horas da tarde, e esses que chegaram agora 4 horas da tarde vão receber a mesma coisa. Sabe o que o dono da fazenda diz? Por acaso eu descumpri algum acordo contigo? Nós não combinamos de eu pagar um salário a você por um dia de trabalho? Combinaram. Então eu fui justo. Se você está procurando justiça, eu fui justo com você, porque eu paguei aquilo que eu combinei com você. Mas esses aqui, eu quis dar a eles da minha graça. Então, se você está se sentindo velho para seguir a Jesus, deixa eu te dizer, é aí que Ele aumenta a graça da sua vida. Porque muitas vezes a gente já está às 4 horas da tarde da nossa vida. Mas sabe o que ele diz? Ei, ainda tem vaga. Tem vaga. E você vai ganhar a mesma coisa dos que chegaram de manhã, as mesmas coisas dos nascidos e criados no Evangelho. Sabe o que eu diria? Senhor, Tu é muito bom, Senhor. É muito bom. Porque se aqueles procuram por justiça, Senhor, eu enxergo que isso talvez não seja justo. Então, se não é justo, eu não sou merecedor. É a Tua graça. É a Tua graça. Então entrega tudo. Entrega tudo aquilo que esteja te impedindo de conquistar o lugar que está preparado para você, querido. Entrega tudo aquilo que está te impedindo de ser tu uma bênção. Entrega tudo aquilo que está te impedindo de que a sua casa seja bendita. Entrega, entrega, entrega. Ah, pastor, mas talvez um plano B se encaixe tão bem aqui. Não! Não se pense em plano B para aquele que tem o plano perfeito.
Plano B é quando o plano A não é perfeito, querido. E o plano de Deus é perfeito para a sua vida. O plano de Deus é perfeito. E deixa eu te dizer uma coisa. A verdadeira história de Abrão começa quando ele se separa de Ló. Não porque seja ruim estar com Ló, porque Ló não era propósito para Abrão. A tua vida vai realmente começar, ou já começou, a partir do momento em que você abandonou algo que não estava no seu propósito. E aí você olha e você vai começar a dizer: agora sim. E Deus vai dizer: agora eu vou começar a abençoar. Porque Deus não abençoa quem está fora de propósito, querido. Porque existem princípios. Princípios. E quando eu falo bênção, eu não falo bênçãos materiais. Porque muitas vezes a gente fala: Deus não abençoa. E aí você diz assim: ah, mas eu conheço fulano que é tão rico e nem acredita em Deus. Você acha que isso é bênção? Eu estou falando de algo mais profundo. Eu estou falando de colocar a nível a mais. Eu estou falando de presença de Deus. Eu estou falando de intimidade com o Pai. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de agendas ajustadas. Então que essa palavra de hoje faça você abrir mão. Nunca mais contei a história do macaco, né? Lembra a história do macaco? Mateuzinho deu uma risada. Lembra da história do macaco, Mateuzinho? Mateuzinho lembra. Isso é que dá, ó. Mateuzinho é novidade, mas já é antigo na casa de oração, já conhece a história do macaco. Mas eu vou contar a história do macaco para vocês. Tem muita gente nova aqui. Sabe como é que sabe como é que caçam um macaco na África? Eles pegam um coco, aí colocam uma banana dentro do coco, certo? E se escondem. Aí o macaco vem, ele vê o coco, aí ele vê a banana dentro do coco, aí ele mete a mãozinha no coco e o coco está preso. Aí ele segura a banana. Quando ele segura a banana, que ele vai sair, não sai porque ele segurou a banana. Aí a mão dele fica presa no coco, porque a abertura do coco é pequena. Aí quando os caçadores vêm, eles saem correndo atrás do macaco. Aí o macaco olha e vê os caçadores vindo. Aí o que ele tem que fazer? Abrir mão da banana, fechar a mãozinha, tirar e sair correndo. Só que ele não abre mão da banana. Ele fica tentando sair e tirar a banana, tentando sair e tirar a banana. E os caçadores vindo e ele tentando sair e preso, segurando a banana. E os caçadores vindo, pá, matam o macaco. Quantos de nós estamos morrendo hoje simplesmente porque não abrimos mão das bananas da vida? Quantos de nós, sabe? Os caçadores vindo, a gente nota às vezes que estamos no caminho errado, mas a banana, meu Deus, é a minha bananinha. Abre mão, querido. Abre mão daquilo que não te pertence. Sabe por quê? Porque existe uma vida, e uma vida em abundância te esperando. Abre mão. Abre mão. Abre mão.